Lançado em 1994, Forrest Gump é um filme que marcou a história da indústria do cinema, por conta de sua qualidade absurda. E hoje eu vou explicar pra você porque esse filme é uma obrigação na sua vida. Fala galera, eu sou o Joe e esse aqui é o canal Fala Joe. Esse canal aqui será um canal de opinião, no qual eu quero expressar tudo o que eu penso, ou não, né, às vezes porque você não pode explicar tudo o que você pensa, senão você é seriamente cancelado na internet. Sobre tudo, filmes, séries, jogos, música, sobre coisas que vocês me sugerirem a falar. A ideia é fazer um canal bem interativo, no qual vocês me mandem muitas sugestões e eu consiga fazer muito mais do que eu apenas quero fazer, mas fazer o que vocês querem que eu faça. Quanta redundância, não é mesmo? Fala o que você quer de uma vez, caralho! E o tema de hoje é o filme Forrest Gump. Ele tem a direção de Robert Zemeckis e tem o roteiro de Eric Roth. Tem no elenco Tom Hanks, Gary Sinise, a Robin Wright. E nesse ano em que esse filme foi lançado, ele arrecadou a bilheteria de 677 milhões de dólares. No ano ele ficou apenas atrás de Rei Leão. E cara, comparar com o Rei Leão é porque tu tem que ser muito brabo. Porém, no ano seguinte, na premiação do Oscar, Forrest Gump ganhou muitos prêmios. E esse filme foi baseado no livro, escrito por Winston Groom. E segundo algumas pesquisas, afirmam que o escritor desse livro não gostou muito do filme. Eu não sei se é porque ele fez um acordo no qual ele não ganharia tanto quanto o filme arrecadou, porque o filme arrecadou muito e ele não botava fé. Então ele pediu uma porcentagem básica, achando que o filme não ia ganhar tudo isso. E por fim ele acabou ganhando bem menos do que o Tom Hanks, do que os diretores. E eu acho que qualquer um ficaria bravo com isso, não é mesmo? E eu vou apresentar o filme pra vocês sem muitos spoilers, porque eu quero que vocês tenham uma experiência assistindo ele de surpresas, no qual vocês não tenham muito, assim, o Joe falou sobre isso no vídeo. Não, eu quero que vocês assistam e falem assim, o Joe, não tô com esse assunto, né? E o filme se inicia ali em 1981. Na cena no qual talvez seja mais lembrada, né? Minha mãe sempre dizia, a vida é como uma caixa de bombons. Você nunca sabe o que vai encontrar. Que é o Forrest Gump sentado no banco de praça, e ele está esperando um ônibus. E analisando que o filme tem mais de 2 horas de duração, e que 4 ou 5 pessoas sentam com ele naquele banco, eu tenho certeza que o ônibus que ele estava esperando quebrou. Forrest podia ter pedido o Uber e ter chegado muito mais rápido onde você queria chegar. Então tem início a história do nosso querido Forrest. Em 1951, ali já era nascido e vivia somente ele e a mãe dele. Eles tinham aquelas casas enormes, cheias de quarto. E a mãe dele decidiu fazer o seguinte, vou transformar a casa numa pensão. Então a casa recebia gente de tudo quanto é lugar, como ele mesmo diz no filme. E uma dessas figuras que chegam nessa casa é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Elvis. Você pensa assim, cara, o Elvis. Claro que o filme é apenas uma representação gráfica dele, porém nesse momento a gente vê como o Forrest é importante para a história americana. Porque é nesse momento que ele faz a primeira pontinha dele na história. Ele ensina o próprio Elvis a dançar. Me mostra aquele passo maluco que você acabou de fazer. Mas vai mais devagar. Eu gostava daquele violão. Era legal. E cara, se você pegar os vídeos do Elvis antigamente, você vê que ele era um mestre na dança, tanto que ele era chamado de Elvis Pelvis, por conta de que ele rebolava como ninguém. Carla Perez perderia para Elvis. E é isso que é incrível. O filme ele não é um filme triste, às vezes ele é, porém o intuito dele não é ser. Não é um filme muito engraçado, mas você dá boas risadas, porque a ideia dele é ser um filme leve. Você assiste ele para relaxar, você não quer assistir ele para ficar com a cabeça cheia de coisas pensando, nossa, será que eu vou ter uma teoria sobre Forrest Gump? Não, não é essa a intenção. E o que é incrível nesse filme é a inocência do Forrest, porque ele passa por muita coisa. Ele passa pelas guerras americanas, as guerras não, ele passa apenas pela guerra do Vietnã, e na guerra ele age como se fosse algo que ele vê todos os dias. Gump! Qual é o seu objetivo aqui no exército? Fazer tudo o que o senhor mandar, sargento. Que diabos, Gump? Você é mesmo um gênio! Essa é a melhor resposta que eu já ouvi aqui! Você deve ter um QI lá pelos 160! As pessoas se matando, atirando, e ele, tipo, tudo normal. Vamos correr, vamos viver. Ele passa por diversos protestos, entre eles
um acontecimento que marcou muito a história, que foi a primeira vez que uma universidade recebeu negros numa faculdade. E naquela época o governador do estado do Alabama, ele não aprovava isso, pra tu ver como que o cara era difícil. Então o presidente dos Estados Unidos foi lá e falou assim, ó, manda a Força Nacional, que se ele não sair de lá, eles vão tirar eles à força. E aí que entrou a primeira acusação de ditadura militar nos Estados Unidos. E não vai Ei, obedecer às ordens do tribunal. O que houve? Macacos querem entrar na escola. Macacos? Quando algum bicho chega lá em casa, minha mãe pega a vassoura e espanta eles. Não são bichos, idiota. São negros. E querem estudar na escola conosco. Conosco? Eles querem? E aí o Forrest faz a sua pontinha ali de aparição, né, numa cena que você vê o quanto ele é inocente, porque ele não leva nem um pouco, tipo, na maldade a entrada dos negros na universidade. Tanto que o cara ele faz um comentário super racista, porém ele não leva dessa forma, ele não entende isso. E é incrível isso, porque o Forrest Gump, ele é uma pessoa que muitas vezes talvez seja assim. Seja uma pessoa que tem uma inocência, que tem uma leveza no pensamento e que não tem uma visão crítica sobre o mundo. Você pensa assim, no meu ver, o Forrest Gump é tonto. Ele seria assaltado com certeza. Mas eu acho que não. Por conta de que o Forrest, ele tem aquela coisa assim. Eu não sou burro, eu não sou idiota. E você não vai me passar pra trás. Você é louco? Ou é só idiota? Idiota é quem faz idiotice, Sra. Blue. É sim. Porém, eu nunca vou fazer uma maldade com você. Eu nunca vou considerar que você me representa um perigo, porque ele vê apenas o melhor nas pessoas. Me diga uma coisa. Você é idiota ou quê? Idiota é quem faz idiotice, senhor. A gente vê isso com a Jenny. O Forrest conhece a Jenny quando ele tem seus 7, 5 anos de idade. E ele fica com ela em todos os momentos da vida dela. Por mais que ela fuja, ele acha ela. Tempos. A gente era como pão com manteiga de novo. Todo dia eu colhia flores e colocava no quarto para ela. E é incrível isso, porque você vê ali a primeira friendzone da história do cinema, talvez. Porque o Forrest, ele não existe. Ele realmente ama a Jenny. Ele vai com ela para a universidade, ele descobre pela primeira vez o que é um peito com a Jenny. E ele passa por diversos momentos, incluindo momentos que ele poderia falar assim, o que é essa mulher aí, ué? Por que você não me ama, Jenny? Eu não sou inteligente, mas eu sei o que é o amor. E durante o filme ele passa por vários momentos, incluindo a morte de presidentes, né? Como aconteceu com o Ronald Reagan, eu acho. E ele leva isso numa inocência, porque ele pensa que foi apenas alguém assassinando alguém por, sei lá, por vontade própria, por gosto. E o filme apresenta vários personagens. A mãe do Forrest é uma senhora incrível. É a legítima mãe que faz de tudo para ver o seu filho bem. Por conta de que ela sabia que o filho dela teria dificuldades na vida. Porém, ela nunca deixou isso abalar ele. Ela sempre falou para ele, Forrest, você não é diferente de ninguém. Você não é menos. E você pode fazer muito mais do que aquilo que você pensa. Não é diferente de ninguém. Você ouviu o que eu disse, Forrest? Você é igual a todos os outros. Não é diferente. E a gente tem o Tenente Dan. O Tenente Dan é o cara mais escroto, eu acho, que existe na face da Terra. Porque você nunca imagina o que ele vai falar de bosta ali. Mas ele sempre vai falar alguma bosta. Inclusive a gente tem a cena do Ano Novo, que é incrível. Porque o Forrest tá animado, entre aspas, e o Tenente Dan tá lá assim. E a gente tem a incrível fala do Forrest, que é um simples desejo de ano novo. Mas mostra o quanto o Forrest se importa com as pessoas que estão ao lado dele. Por mais que essas pessoas não estejam tão ligadas à vida como o Forrest está. Feliz Ano Novo, Tenente Dan! E a gente também tem o Bubba. Dá pra fazer churrasco, ferver, grelhar, assar, defumar. Dá pra fazer espetinho, camarão criou, camarão gumbo, frito, empanado, refogado. Tem camarão com abacaxi. E o Bubba, ele é um gênio. Porque você assiste... quando assisti esse filme, por exemplo, eu não sabia que tinha tanta opção de coisa pra se fazer com camarão. Porém, o Bubba, ele cita mais de 30 segundos todos os pratos que se faz com camarão. Camarão com limão, camarão com coco,
Camarão com pimentão, sopa de camarão, ensopado de camarão, salada de camarão, camarão com batata, hambúrguer de camarão, sanduíche de camarão. E ainda completa no final. Isso só pra começar. Isso só pra começar. Aí você fica assim, poxa vida, quanta coisa dá pra fazer com camarão? Se isso faz com camarão, imagina com frango. E passando rapidamente pelas cenas, a gente vê que o Forrest, ele não teve medo de viver. Ele passou pela guerra, ele passou pela universidade, ele jogou futebol americano, ele jogou ping-pong. E, cara, ele foi para as Olimpíadas. Foi um dos primeiros americanos a disputar uma Olimpíada e com certeza ele deve ter ganhado, né? Mas você pensa assim, Joe, mas esse filme é uma história real? Não, é uma história fictícia, porém, como eles empregam vários momentos históricos, ele tem aquele sentimento de que aquela imagem, ele passa aquela impressão de ser um filme, uma história real. Porém, não é. E o Forrest Gump não é um filme para ser exibido em escolas. Por conta da violência, tal, mostra a guerra, porém deveria. Eu acho que a maneira como o Forrest Gump supera todos os desafios pelo qual ele passa é incrível. Ele não teve medo de viver, como eu já falei atrás. Ele simplesmente passou por eles. Ele não se importou se ele tinha um QI de 75, sendo que a média, quando ele era criança, era de 80. As escolas naquela época não aceitavam crianças com menos de 75 de QI. Porém, a gente acredita que o Forrest não seja uma criança burra, sem QI. Ele é uma criança superdotada. Assim como um autista, no qual ele tem uma certa habilidade para várias coisas, porém a cabeça dele não encaixa tão bem nas outras. E aí a pessoa fica toda, né, diferente no mundo. E é incrível como o Forrest nunca deixou ninguém passar ele para trás. E eu deixo esse filme como uma sugestão para vocês. Uma sugestão para vocês assistir um sábado à tarde, um sábado à noite, uma sexta-feira de noite. Sei lá, às vezes quando você não tá fazendo nada um dia de tarde, é como se fosse um filme de sessão da tarde. Não sei se ele já passou na sessão da tarde, porque eu assisti na internet, em todos os meios. E você acha ele em qualquer streaming de filme. Netflix, Prime Video, no Telecine. E é bem fácil você achar ele passando em qualquer canal. Eu já assisti esse filme pelo menos umas 20 vezes. Ah, John, mas 20 vezes não é muito. Realmente não é muito. Porém, o filme tem mais de 2 horas de duração. E não tem como você assistir um filme tão grande assim por tantas vezes. Apesar de que Vingadores eu já assisti bastante vezes também, mas, né? Eu tenho o Forrest Gump pra mim como um dos filmes mais importantes da história. Pra mim ele é o melhor filme já feito, né? À frente ali de Mad Max, Estrada da Fúria, e o detentor da atual maior bilheteria do mundo, que é o Vingadores Ultimato, hashtag #ChupaAvatar. E ele não é um filme apenas que eu falo pra você assistir por conta dele ser bom, mas por conta de que ele vai marcar a sua vida. Porque alguma vez você já olhou pra vida e falou assim, cara, tá difícil. Aí você olha pro Forrest e fala assim, mas a dele foi mais. Então, eu deixo essa minha sugestão. Eu espero que vocês gostem desse filme. Inclusive, pra vocês verem como eu gosto desse filme, eu tenho até um Funko dele, ó, que eu comprei, né? Espero que tenha focado certinho a imagem aí. Ó, tem um pique blogueira. E é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva, compartilhe com o máximo de pessoas que você quiser. E eu agradeço muito por você ter ficado até aqui. Tamo junto e é isso aí.